Você já percebeu que a vida está cada vez mais barulhenta? Tantas coisas urgentes para a gente resolver e às vezes a gente esquece do que é essencial, o que realmente importa. Hoje nós temos muita dificuldade de discernir o que Deus espera de nós, o que nós temos que fazer e o que o mundo acha que nós temos que fazer. É ou não é? É sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, sobre a sabedoria para escolher o essencial, sobre o discernimento espiritual para escolher o essencial que Deus espera de mim e de você. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje estamos no meio de uma série chamada Se Tudo é Prioridade, Nada é Prioridade. Então, como discernir o que é realmente importante, né? Então, estamos falando sobre várias histórias, vários exemplos bíblicos. Hoje vamos usar mais um exemplo bíblico para entendermos como realmente priorizar o que Deus espera de nós. E hoje eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo como priorizar o que Deus espera de você no dia de hoje, nesse exato momento. Amém? Então, vamos à nossa palavra. Hoje nós vamos falar sobre uma história muito conhecida e eu vou pegar apenas um trecho dessa história, até porque a gente vai caminhar dessa história tanto hoje quanto no nosso próximo vídeo na semana que vem. Mas eu quero pegar um trecho que está lá em Neemias, capítulo 6, versículo 3, desculpa, do 3 tá bom. Ó, Neemias, capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros, dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Porque cessaria a obra enquanto eu deixo e desço até vós? Todavia, desta forma, enviaram a mim 4 vezes e da mesma maneira lhe respondi. Então, Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: é relatado entre os pagãos, e Gesem o disse, que tu e os judeus pensam em se rebelar. Por esta causa tu edificarás a muralha para que possas ser o seu rei, segundo estas palavras. E tu também indicastes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá, e agora isto será relatado ao rei. E segundo estas palavras, vem portanto agora e consulte-nos juntamente. Então mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu as inventas do teu próprio coração. Porque todos eles nos fizeram temerosos, dizendo: as suas mãos serão enfraquecidas da obra, para que ela não seja feita. Agora, portanto, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Depois eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava recluso, e ele disse: reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemo-nos a porta do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite virão te matar. Olha isso. Na prática, Neemias aqui estava sendo confrontado por seus inimigos. Ele estava vivendo um momento onde ele estava num grande projeto. Ele tinha um grande projeto de Deus na mão, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém que havia sido destruído. E ele estava no meio daquela obra, finalizando essa obra nesse momento. E aí ele recebe várias cartas dos seus inimigos falando que estavam todo mundo falando lá em Jerusalém que ele estava se autoproclamando rei, ou seja, que ele estava se rebelando contra o verdadeiro reinado da época. Mas aquilo na verdade não passava de uma calúnia, não passava de uma denúncia sem propósito. Então Neemias fala: cara, isso que você está falando não sucede, não faz o menor sentido. De onde você tirou isso? Tá maluco? Deixa eu fazer minha obra aqui. Só que ele recebe uma, recebe 2, recebe 3, recebe 4, recebe 5 obras, 5 cartas falando a mesma coisa. Ou seja, a galera estava insistente, querendo persistir e insistindo em perseguir ele. E aí, a última tentativa é chegar num profeta de Deus e falar: ó, leva Neemias para um lugar lá e ali pro templo, e quando ele for lá, a gente vai lá e dá um jeito. E aí o profeta chama ele e ele acha aquilo estranho, porque ele estava sendo chamado por um profeta. E ele fala assim: pô, mas cara, aí eu tenho que fugir porque eu não fiz nada de errado. Eu tô cumprindo a obra de Deus, eu tô cumprindo o propósito de Deus. Quer saber? Eu não vou ir não. E aí ele discerne que mesmo o homem de Deus estava sendo usado pelos seus inimigos. E muitas vezes esse tipo de discernimento, quando os nossos inimigos estão agindo na nossa vida, são muito, mas muito sutis. A ponto de pessoas que você até mesmo confia espiritualmente te chamarem para algo que não está no propósito de Deus. Te chamarem para qualquer tipo de encontro, de compromisso que não está no propósito de Deus. Aqui a gente não está falando sobre um tipo de religião específico. Aqui a gente está falando sobre uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento, na época de Neemias, onde Neemias foi confrontado por um profeta que tinha poder espiritual
na vida dele, que tinha de fato autoridade espiritual na vida dele. Mas mesmo assim, quando ele recebe aquele convite, Neemias percebe, pô, é a sexta vez que acontece. Não, peraí, isso não vem de Deus. Isso está vindo de outro lugar, isso está vindo de outra fonte. E discernir essas fontes é uma das principais habilidades que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Porque quando nós não discernimos isso, muitas vezes propostas indecentes, encontros que não eram para a gente estar, acabam parecendo ser algo de Deus. E quando parece ser de Deus, mas não é, normalmente nos conduz para um caminho de perversidade, num caminho de desvios, num caminho de desvio de rota. E quando nós nos desviamos da nossa verdadeira rota, acontece praticamente como aconteceu com o povo no deserto, quando eles estavam buscando uma cidade, buscando uma terra prometida, que era Canaã, e que na prática eles estavam, estudiosos dizem que a menos de 2 meses de distância, mas eles ficam 40 anos rodeando o deserto para chegar num local que estava a 2 meses de distância. Ou seja, a gente perde tempo. A gente perde tempo para viver algo que já estava no propósito de Deus. No caso do deserto, do pessoal lá em Canaã, eles, inclusive, a maioria deixou de viver, porque 40 anos, os filhos que viveram o propósito que era para eles. Ou seja, na prática, quando nós deixamos de discernir os tempos e as estações de Deus, nós ficamos presos em coisas que o mundo diz que é urgente, mas que muitas vezes não são essencial. Sabe? Quantas vezes Deus já te deu uma direção, falando, filho, eu espero algo de você aqui. E você está focado com outras coisas que, na verdade, não estão no propósito de Deus. Na verdade, são coisas que para você é importante, mas será que é importante para os planos que Deus já escreveu sobre a tua vida? E quando nós não discernimos isso, nós não vivemos o chamado verdadeiro de Deus. Nós já falamos em outros vídeos que Jesus mesmo, muitas vezes, ele se recusou de curar pessoas, de fazer coisas boas, porque estava fora do propósito dele. Ele preferiu sair da multidão, ele fugia da multidão para poder interagir com Deus, para poder viver de fato o chamado dele. Muitas vezes, viver o nosso chamado vai ter muito mais a ver com saber dizer não para oportunidades que não estão alinhadas com o propósito de Deus na minha e na sua vida, do que saber dizer sim para todas as outras coisas. Tem muito mais a ver com saber dizer não do que saber dizer sim. Isso é a verdadeira sabedoria bíblica. Isso é discernir os tempos de Deus, sabe? Todas as coisas que a gente for fazer, a gente entregar de fato para Deus e esperar em oração que Deus nos responda, nos dê clareza, discernimento, se realmente aquilo está alinhado ao propósito dele ou não. Se é naquele tempo ou não. Se realmente é aquilo que ele espera de nós, sabe? Uma vez, acho que eu já contei essa experiência que eu vivi aqui em outras situações, em outros episódios, não lembro, né, em outras séries, mas não sei se você já escutou essa história. Eu uma vez eu estava muito decidido a me mudar, né, e eu decidi, eu e minha família, que a gente iria se mudar. A gente morava num apartamento na época muito pequeno e minha esposa estava grávida, a gente ia ter mais um filho. Hoje nós temos 2, estamos indo para o terceiro e na época a gente estava indo para o segundo. E a gente decidiu então que a gente iria ir para um lugar maior. A gente começou a pesquisar, ficamos algumas semanas pesquisando, achamos um lugar e visitamos o lugar, e a gente achou que aquilo ali era a vontade de Deus. Oramos, ficamos muito tempo orando, e eu acreditei que aquilo ali era a vontade de Deus. Até que, no dia da mudança, estava tudo marcado, uma mudança marcada, o caminhão ia chegar na nossa casa mais ou menos 1h da tarde, fizemos as malas, botamos tudo em caixa. Imagina, você que já se mudou, você sabe como é que é trabalhoso. A gente colocou tudo em caixa, de repente, quando eu acordei no mesmo dia para ir trabalhar, umas 5 e pouca da manhã, enquanto eu estava orando, ali naquela oração, Deus falou comigo que aquilo não era o propósito dele para a nossa vida. Que aquilo ali até estava alinhado com o plano, mas que não era o tempo. Quando Deus me falou aquilo, eu confesso que eu gelei. Falei assim, pô, mas eu estava orando, eu achava que era da vontade de Deus, como assim? E ali Deus me mostrou que na verdade aquilo era apenas a minha emoção me confundindo. Ou seja, era a minha vontade, eu queria muito. E eu orei muito e confundi o propósito de Deus com as minhas emoções. E quando eu confundi aquilo, eu por pouco não tomei uma decisão desalinhada com o tempo de Deus. E quando eu entendi aquele discernimento, eu primeiro decidi entrar num voto ali, pelo menos até meio-dia, para que Deus me desse ainda mais discernimento, e Deus me confirmou aquilo até meio-dia. Eu liguei para minha esposa, pedi para ela cancelar tudo, e ela, caramba, amor, mas como assim? Eu tô aqui barriguda, tá tudo certo, tudo encaixotado, agora você fala para mudar? Você é maluco? Eu falei, amor, desculpa, mas eu errei. Eu achava que era de Deus e não era. Me perdoa, a gente não pode continuar errando. Então vamos cancelar essa mudança. Cancelamos a mudança
E ela ali ficou meio aflita, né? Meio afoita. Caramba, como é que Deus fala isso contigo desse jeito? E ela decidiu, inclusive, entrar em oração também. E 2 horas depois, Deus confirmou para ela também. Ela me mandou, inclusive, algumas fotos. Falou, amor, Deus por acaso falou contigo através dessa passagem? Eu falei, amor, foi exatamente nessa passagem que Deus falou comigo de manhã, mas essa é a minha Bíblia. Ela falou, não, é a minha. Caramba, Deus me confirmou também. E ali a gente teve o discernimento de que realmente não era o plano de Deus que a gente se mudasse naquele tempo. Poucos meses depois, essa mudança se concretizou, mas não no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Esse tipo de discernimento é importantíssimo em qualquer decisão que você vai tomar. Entender se é o tempo, se é a vontade, se é o caminho, se é com as conexões exatas que Deus quer para você. Se não discernirmos isso, não teremos sabedoria para vivermos de fato o centro da vontade de Deus. Amém? Espero que tenha feito sentido para ti essa passagem, essa palavra, até mesmo esse testemunho meu pessoal. Feche seus olhos se você puder e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela história de Neemias, pela forma que o Senhor inspirou Neemias naquela época e pela forma que a história dele nos ensina hoje. Pai, em nome de Jesus, nos dá o discernimento de Neemias, Pai, para discernirmos, Senhor, o que realmente são inimigos, o que são amigos, o que são de fato, Pai, os teus planos e o que são, Pai, muitas vezes disfarces, muitas vezes ciladas, armadilhas, Pai, apenas para nos desviar e roubar o nosso tempo, a nossa energia ou canalizar a nossa energia para a direção errada. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não nos deixa perder tempo com coisas que não estão no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.